Meditarei hoje sobre o papel e a ação do Espírito Santo ao ler a Palavra de Deus. Como o Espírito Santo renova a minha maneira de ler a Palavra. Esse é uma espécie de exame de consciência. Como ele age para que eu esteja vivo e para que esta palavra esteja ativa em minha vida. Vamos então nos preparando para orar, para fazer esse contato com o meu próprio corpo, colocando as minhas mãos sobre as minhas coxas, os meus pés bem plantados no chão, ouvindo o que está ao meu redor, ouvindo o meu corpo, revendo as sensações que passam por mim, o contato físico com o chão, com a cadeira em que eu estou sentado, os aromas que me rodeiam, a sensação do cansaço que eu sinto depois de um dia de trabalho, ou o contrário, se eu não trabalhei hoje, a minha sensação de bem-estar, alguma dor que eu esteja sentindo. E vamos entrando nessa capela interior do nosso coração, em atenção ao corpo que, pouco a pouco, vai entrando nessas ondas aí do Espírito Santo de Deus. Entro em oração com a alegria de saber que eu estou onde Deus me quer agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Oração ao Espírito Santo. Espírito de Deus, sopro de vida. Espírito de Deus, sopro de fogo. Vinde e descei sobre mim agora. Façamos um pouco de silêncio. E vamos ler a palavra de Deus. O versículo que está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Devemos nos apaixonar por Deus por causa de sua voz, por causa de sua palavra. O Deus bíblico é um Deus que fala. A diferença entre o Deus vivo e os ídolos é precisamente esta. Os ídolos têm boca, mas não falam. Lemos na Bíblia: escutai, meu povo, palavra de Deus, ou ainda oráculo do Senhor. Que significado podemos dar a essas expressões que podemos chamar de antropomórficas? Deus tem boca? A resposta é que Deus fala ao coração. O profeta Jeremias diz: escreverei minha lei em seus corações. Os profetas têm a certeza de ouvir essa voz de Deus. Mas com a vinda de Jesus há uma mudança. É o próprio Deus que fala com uma boca humana, com uma língua humana. Nós ouvimos a sua voz humana, com este nosso ouvido carnal. Essa é a palavra de Deus. Os apóstolos podem ouvir a sua palavra e não mais como os profetas apenas senti-la em seu coração. E qual é o papel do Espírito Santo nessa palavra? Cada palavra, se a gente observar, ela precisa de um sopro
para ser pronunciada. Quando você fala, você emite um sopro. E essa lei fundamental também é realizada com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser comunicada sem um sopro. E o que é esse sopro de Deus? É o Espírito Santo. E como é bonito ver na Bíblia estes símbolos do vento, do sopro, do fôlego, usados por Deus para nos falar sobre o Espírito Santo. É essa realidade material do sopro, do fôlego, dos símbolos do vento, que nos fazem entender bem o que é esse sopro do Espírito Santo. Ele que é o sopro que nos comunica a palavra de Deus. E hoje, falando de Sagrada Escritura, existe uma frase que aparece muitas vezes na Sagrada Escritura, inúmeras vezes, né? É uma das coisas que mais aparece na Sagrada Escritura. Tem até gente dizendo que... Eu ouvi, né, algumas pessoas dizendo por aí na internet que aparece 365 vezes no ano. Eu não parei para contar. Eu não sei se é verdade isso, mas é o termo "não tenhais medo". Mas é meio bonito pensar que poderia ser 365 vezes, uma vez que nós temos 365 dias no ano. Não tenhais medo. E São Tomás de Aquino, ele vai nos ajudar com a explicação dos 7 dons do Espírito Santo para fazer frente a esses medos, para que nós não tenhamos medo. A gente tem meditado aqui sobre os 7 dons do Espírito Santo nesses últimos dias, e esses 7 dons nós podemos dividi-los em 2 grupos, como ensina Santo Tomás de Aquino, né? O grupo dos dons do Espírito Santo que tem a ver com a nossa vontade, e o grupo dos dons que tem a ver com a inteligência, que aperfeiçoam a nossa inteligência. Nós já falamos dos 4 aqui nos dias passados, você pode voltar lá nos vídeos anteriores para observar, para refletir. Nós falamos dos 4 que aperfeiçoam a inteligência. E a partir de hoje a gente vai falar dos 3 que aperfeiçoam a vontade. Os que aperfeiçoam a inteligência, né? Sabedoria, entendimento, conselho e ciência. E os que aperfeiçoam a vontade são piedade, temor de Deus e fortaleza. E desses 3, então, que nós vamos falar daqui para frente, nós temos 2 deles que têm relação com esse sentimento do medo e nos ajudam a colocar o nosso medo no lugar certo. São os dons do temor de Deus e da fortaleza. O temor de Deus nos ajuda a ter medo daquilo que precisamos temer, e a fortaleza nos ajuda a enfrentar o medo que precisamos enfrentar. E hoje a gente vai falar da fortaleza. Temos a fortaleza, que também é uma virtude humana. E além dessa fortaleza que é virtude, que é desenvolvido no ser humano, que o ser humano pode desenvolver sozinho, digamos assim, existe a fortaleza que é sobrenatural, que começa quando a virtude humana da fortaleza acaba. Aí vem a fortaleza divina para nos fortalecer ainda mais. Tem a virtude que se manifesta na força do caráter para fazer o que precisa ser feito, o que é certo. Doa a quem doer. Fazer o que é certo. Nos dá coragem para fazer o bem e paciência para suportar o sofrimento inevitável da vida. A fortaleza enquanto dom, então, é esse auxílio sobrenatural que aperfeiçoa essa própria virtude da fortaleza. Assim como nós falamos, né, que o conselho vai aperfeiçoar a virtude da prudência, o dom da fortaleza vai aperfeiçoar a própria virtude da fortaleza, enquanto virtude. Quando a fortaleza humana acaba, começamos a contar com o auxílio da fortaleza divina, que vem dessa ação do Espírito Santo. O medo te faz estar sob o poder de alguém. Essa é uma das características do medo. Quando alguém decide não ser mais dominado, essa pessoa vai ter que enfrentar as consequências dos sofrimentos dos antigos, que são infligidos pelos antigos dominadores. É assim que acontece. E a fortaleza, então, vai ser esse dom que nos leva até o limite
por exemplo, de preferir a morte em vez de fazer algo injusto, algo ruim, algo errado. E como exemplo disso, a gente tem muitos santos mártires, né, que deram a sua vida para não fazer algo injusto, para não fazer algo ruim, para não fazer algo errado, para não renegar a sua fé, entregaram a sua vida. E se tornaram livres. Porque uma pessoa que é capaz de entregar a sua vida pela verdade, ela é livre, ninguém pode fazer nada contra ela. Ao ponto de que ela é capaz de doar a própria vida em razão da verdade, em função da verdade. Então o medo ele escraviza e a fortaleza liberta, enquanto dom. Essa então é a liberdade dos mártires. E eu lembro aqui de um exemplo de São Lourenço, que foi bem humorado na hora da sua morte, né? São Lourenço conta a história que ele foi condenado à morte e no momento em que ele estava ali sendo queimado na grelha, né, para morrer, ele vira para os seus algozes e diz, né, pode virar aqui porque esse lado já está tostado, já está bom, já está no ponto. Ele tem ali um senso de humor que veio de uma fortaleza, da virtude da fortaleza, para fazer ali um pouco de humor naquele momento da sua própria morte, de dor e de sofrimento. A gente vê isso nos santos. Então, tantos mártires, então, enfrentaram esse medo da morte com o dom da fortaleza, entregando a sua vida pela verdade. Mas talvez nós, né? E nós aqui, talvez a gente não precise de enfrentar o martírio. Tem aquela história, né, do marido que diz assim, né, para a esposa, né, meu bem, eu com certeza daria a minha vida por você. Aí a mulher fala assim para ele, né, então dá um pulinho ali na cozinha e lava a louça, que tá ali desde de manhã. Aí ele vai e responde, né, não, mas aí já é demais, né, lavar a louça já é demais, não vou fazer isso. Ou seja, dar vida, mas não é capaz de lavar uma louça dentro de casa para dar a sua contribuição. E muitas vezes a gente é meio assim, né? A gente acaba pensando que é capaz, né? Não, eu seria capaz de dar a minha vida pela fé como os mártires. Eu teria fortaleza para isso. Mas na hora de dar um pouquinho só da nossa existência, do nosso tempo para o nosso irmão, a gente nega, a gente não dá. A gente é preguiçoso, a gente é covarde, não tem coragem, ou não é paciente, não é capaz de sofrer os sofrimentos desse mundo, que são às vezes inevitáveis. Então aí eu preciso fazer um exame de consciência para identificar se eu tenho algum medo que me escraviza. Quais são os medos que me escravizam? Eu posso aqui dar alguns exemplos para te ajudar nesse teu exame de consciência, né? Como, por exemplo, o medo de perder o conforto. Às vezes eu tenho medo de perder meu conforto. O medo de enfrentar uma opinião contrária. Às vezes eu posso ter medo de enfrentar uma opinião, enfrentar uma pessoa que tem uma opinião contrária. Eu acabo fazendo alguma coisa que eu não gostaria de fazer só para não ter que enfrentar. Posso ter um medo, por exemplo, da minha namorada me deixar. Minha namorada, meu namorado, aí dependendo de quem seja, me deixar, de ficar sozinho. Eu posso ter medo de ficar sozinho no dia 12 de junho, né? Tá chegando o dia dos namorados. Eu posso ter medo de ficar sozinho no dia 12 de junho e arranjar qualquer namorada só para passar esse dia 12 de junho. Né? Fazer alguma coisa do tipo, sei lá, se alguém faz isso. Medo de ficar solteiro, medo de ficar solteira e acabar aceitando qualquer um na minha vida. O medo de manifestar a própria fé. Às vezes você está na faculdade ali e às vezes as pessoas te perguntam, né, você sendo católico, te perguntam sobre a sua fé e você, não, eu acredito em Deus, mas... Ou então talvez nem diz acreditar em Deus com medo do que vão pensar de você, né? Não, vão pensar que eu sou fraco, né? Vão pensar, o que vão pensar de mim se eu disser que sou católico, que tenho fé em Deus, que acredito em Deus, que vou à missa no domingo, que concordo com as verdades que a igreja ensina. E aí, eu já falei mas é um medo, de um modo geral, do que vão pensar. O medo do que vão pensar de mim. Tem o nome de um pecado que serve para ilustrar esse medo do que vão pensar, que é o pecado dos respeitos humanos. E não tem nada a ver com respeito à pessoa humana. Os respeitos humanos é aquele realmente, é o medo de desagradar o outro com a verdade, de desagradar o outro com algo que é bom, com algo que eu acho que deveria ser feito. Então, por exemplo,
Esse exemplo de não dizer que acredito em Deus para não desagradar algum determinado grupo do qual eu faço parte. Isso faz parte dos respeitos humanos. E às vezes a gente acha que tá tudo bem ser assim. A gente é medroso, não tem a coragem, porque a fortaleza é feita de coragem e de paciência, né? Eu acho que eu não falei isso, mas a fortaleza ela é feita de um pouquinho de coragem e um pouquinho de paciência. Coragem mais paciência é igual a fortaleza. Coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado, doa quem doer, fazer o que é certo, e paciência para suportar os sofrimentos inevitáveis da vida que vem desse agir, que vem dessa coisa certa que a gente tem que fazer. Então o passo fundamental para a gente começar a vencer todos esses medos e unificarmos aí a nossa ação com o que realmente nós somos e com a verdade é ter fé de que existe esse auxílio do Espírito Santo com o dom da fortaleza. Só o fato de você parar para pensar e ter fé nisso e acreditar que existe um auxílio do Espírito Santo, um auxílio de fortaleza do Espírito Santo, esse já é um grande ponto para você melhorar a sua oração, sabendo pedir com consciência exatamente aquilo que você precisa. Para você vencer esses seus medos. Identifique os seus medos, enfrenta os seus medos com essa possibilidade de ter o auxílio divino, o auxílio do Espírito Santo para enfrentar. Quando a gente sabe que esse auxílio existe e que ele é possível, a gente é capaz de dar o próximo passo e a gente se torna dócil à fortaleza como dom do Espírito Santo. Façamos um pouquinho de silêncio agora, meditando um pouco nessas palavras sobre o dom da fortaleza. Oração. Oremos. Espírito Santo, desejo ouvir tua voz por meio da palavra de Deus. Renovai meu desejo de frequentá-la. Ensinai-me a ler a Sagrada Escritura, a meditá-la, a viver de acordo com tua palavra. Como Maria, que meditava tudo em seu coração, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Propósito do dia. O propósito, então, a gente tem feito alguns propósitos nos últimos dias. O propósito de hoje talvez vai exigir um pouco mais de você. A gente está aí construindo o nosso edifício espiritual. Então agora eu vou pedir que o propósito, não é eu que peço, né? É o próprio Deus que pede, eu acredito nisso. É o propósito de ter um tempo para ler a palavra de Deus, entre hoje e amanhã. Hoje à noite, aí você tem ainda algumas horas do dia de hoje para cumprir esse propósito. E pode ser amanhã também, durante o dia, talvez acordar mais cedo, preparar hoje para ler amanhã. Enfim, dedicar um tempo para ler a palavra de Deus. Aí na sua casa, pode ser no seu trabalho, na hora do almoço, enfim. Na hora do almoço você já vai ter o segundo momento de oração que eu sempre estou postando aqui, né? Todos os dias. Mas enfim, é mais um momento de oração. Lendo a palavra de Deus. E antes de ler, você vai pedir ao Espírito Santo que ele te ilumine. Que prepare o seu coração para acolhê-lo, acolher o Espírito Santo. Então você vai tomar um tempo ali, fazer um silêncio, refletir, fazer um silêncio durante alguns minutos antes, um minuto, 2 minutos antes de começar a ler a palavra de Deus, pedir a ação do Espírito Santo para você conseguir ler com o auxílio do Espírito Santo. E você vai ler e vai meditar durante algum tempo sobre o que você vai ler. Eu posso até indicar aqui uma leitura para você. E aí você vai ler mais de uma vez, é claro que para meditar a gente tem que ler mais de uma vez, tem que ruminar ali a palavra de Deus. E vai tomar um versículo em particular. Você vai escolher um versículo daquela leitura e vai concluir essa meditação, isso é importante, perguntando como você poderia colocar
essa palavra em prática hoje. É colocar em prática no dia, tá? Não é para colocar em prática no fim de semana, no ano que vem, quando você encontrar tal pessoa, só quando você vê sua mãe, seu pai, enfim, não. É para você colocar em prática no mesmo dia. Então, se você meditar hoje, vou dar uma colher de chá para vocês. Você pode colocar em prática até amanhã. Você meditou a palavra de Deus, escolheu um versículo, se pergunta como é que poderia colocar essa palavra de Deus em prática e coloca em prática hoje ou amanhã. Mas já não vai fazer a leitura pensando na prática, não. Primeiro lê. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Seja dócil. Não vá fazer de caso pensado, já pensando na ação que você pode fazer. Não. Vá com o coração aberto. O Espírito Santo é que tem que te mostrar. Ele é que tem que te dizer, por meio da palavra, o que você vai fazer. Então você vai tomar uma palavra de Deus, uma passagem bíblica, vai ler mais de uma vez, fazer um pouco de silêncio, perguntar a Deus como é, aliás, vai se dedicar a algum versículo antes, né? Vai escolher a palavra, vai ler e vai destacar algum versículo que te chame mais a atenção, do fundo do coração ali, que o teu coração vai te dizer isso, o Espírito Santo vai te mostrar qual é esse versículo, creia nisso, e aí você vai perguntar a Deus como você poderia colocar essa palavra de Deus em prática. Então são 4 passos, né? Um silêncio, um pedido ao Espírito Santo para iluminar a sua mente, o seu espírito também. Segundo, ler a palavra de Deus. Terceiro, destacar um versículo, repeti-lo. E quarto, concluir perguntando como eu poderia colocar essa palavra em prática hoje. Hoje, tem que ser hoje. Eu digo hoje, mas hoje é amanhã, né? Porque até amanhã vocês vão estar meditando nessa palavra. Entendido? Então eu espero que vocês tenham entendido o propósito do dia. Respire profundamente. Que Cristo vos ajude, queridos irmãos, a acolher sempre a leitura da palavra de Deus com um coração ávido e sedento. Dessa forma, vossa obediência muito fiel vos preencherá de alegria espiritual. Mas se quiserdes que a Sagrada Escritura te seja doce e que os preceitos divinos te beneficiem tanto quanto deveriam, afasta-te por algumas horas de tuas preocupações profanas. Lede a palavra de Deus em vossas celas e entregai-vos inteiramente à sua misericórdia. Dessa forma conseguireis realizar em vós mesmos o que está escrito sobre aquele homem bem-aventurado no Salmo 1, versículo 2. Ele medita a lei do Senhor noite e dia. Guilherme de Saint-Thierry escreveu essa meditação. E aqui a gente vai se encaminhando para o final da nossa meditação, agradecendo a Deus por mais esse momento que nós tivemos, não se esquecendo desse nosso propósito, que talvez seja um dos mais importantes dessa semana, pensando nos dons do Espírito Santo, que nós já meditamos aqui. Vamos fazer a nossa oração para encerrar esse momento, a oração conservada pela liturgia da Igreja ao longo dos séculos, que é a sequência de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo, lavai, ao seco, regai. Curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte
uma santa morte, alegria eterna. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.